Patrícia Galante de Sá, eu sou Head de Marketing da Gestora Empírica e também criadora e coordenadora da Trilha de Longevidade da FGV. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, meio castanhos claros, tenho olhos escuros, estou vestindo uma blusa de mangas curtas pink, em homenagem à Barbie, que agora está na moda. Eu tenho aqui comigo o Pedro Pitella, que vai também se apresentar e se audiodescrever. Pedro, bem-vindo. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Eu sou o Pedro Pitella, então vamos começar pela autodescrição. Eu sou um homem branco também, de 59 anos, careca, então é fácil descrever o cabelo, porque é sem cabelo. Estou usando uma jaqueta preta, uma blusa azul clara, e muito contente de estar aqui com um sorriso na cara aqui, de estar aqui conversando contigo. Muito bom, Pedro. Então vou começar te fazendo logo uma pergunta bem desafiadora. A gente está se aproximando de uma espécie de tempestade perfeita, né? Por um lado, você tem uma população que vai viver aí em média 30 anos mais, precisando pagar boleto nesses 30 anos mais de vida, já vivenciando um mercado de trabalho etarista, que lá pelos 40, 45 anos começa a desinvestir dos profissionais maduros e sabendo que isso é uma tendência, uma macro tendência global que é particularmente mais acelerada no Brasil. O Brasil está com o envelhecimento populacional mais acelerado, né, do que muitos países. E para as mulheres particularmente, aí falando também porque eu sou 50 a mais e sou mulher, elas vêm de um histórico de gap salarial em relação aos homens por causa de preconceito de gênero, por pausa que se dá na maternidade. Então, elas vivem mais do que os homens e vão ter também acumular patrimônio e ter renda na idade madura, vamos chamar assim. É uma equação difícil, né, de fechar. Nós dois já somos 50 a mais, estamos trabalhando em empresa, agora somos de uma geração que não se preparou para essa realidade, porque a gente nem tinha consciência disso, né? Então eu te pergunto, e agora? Como que a gente vai lidar com isso, com essa situação inédita de ter 4 gerações convivendo dentro e fora das empresas? Fantástico. E isso que você está falando não é futuro, é presente, né? A gente fala muito que demografia é destino, mas essa demografia já está acontecendo. Você falou exatamente, você descreveu a realidade atual, né? Deixa eu começar até contando a minha jornada pessoal, né? Eu sou um mainstream, eu sou um homem branco, né? Heterossexual, cisgênero, sem deficiência, então eu vivia a minha vida de privilégios sem saber que eu tinha os privilégios. E aí eu virei 50 a mais. E aí eu comecei a sentir uma coisa que eu não tinha nem noção que existia, né? O preconceito, na forma do preconceito etário, né? Etarismo ou idadismo, né? E eu não sabia nem que tinha nome, para falar a verdade. Agora a gente tem 2 nomes, idadismo, etarismo, ou ageism, né, em inglês. Mas eu não tinha, eu fui pesquisar, né? Eu sou diretor de recursos humanos da Sanofi, né, que é uma empresa farmacêutica francesa, mas eu sou também líder global do pilar de gerações para a Sanofi. A gente tem esse pilar em 16 países, né? Eu lidero globalmente. Eu fui pesquisar e, porque eu fui pesquisar, eu fui me apaixonando pelo tema e virei, né, líder de etarismo, ou do pilar de gerações mais dentro da Sanofi. Isso foi uma viagem pessoal. Começou com uma viagem, né? Um insight pessoal de que eu estava vendo na prática, né, o etarismo. Isso nas empresas acontece demais, não só na empresa que eu trabalho, mas nas empresas em geral. E eu vou te dar uma estatística que eu coloquei até num post do LinkedIn essa semana. Eu peguei a expectativa média de vida do brasileiro em 1960. Eu nasci em 64, então né, nós nascemos, né, em 64 e eu peguei a estatística de 60.
A idade média do brasileiro, a expectativa de vida, não a idade, a expectativa de vida do brasileiro naquele ano era de 52 anos e meio. Vamos botar 52 para fazer conta. E hoje é 77, ou seja, na minha vida, eu vi o brasileiro ganhar 25 anos. É muita coisa. É muita coisa, num piscar de olhos. Pelo menos para mim foi num piscar de olhos. 25 anos na minha vida. E, ao mesmo tempo, o número médio de filhos por família ou por casal caiu de 6,3 em 1960 para 1,7 agora. Eu sou caçula de 5 filhos e eu tenho um filho só. Então, assim, ao longo da minha vida, eu vi uma transformação demográfica gigantesca. E não foi assim nos últimos 100 anos, não. É agora, né? Aí eu fui pegar a foto da bodas de pratas dos meus pais. E peguei a foto dos meus 30 anos de casamento com a minha esposa. Na foto dos meus pais, eles parecem muito mais velhos do que eu, embora eles tivessem menos idade do que eu. Então, a gente está vivendo mais, está tendo menos filhos, mas está vivendo melhor, está vivendo de forma mais saudável. Claro que eu faço também parte de um grupo privilegiado, né? Mas por que as empresas, isso começou a me interessar, por que as empresas não perceberam isso? Por que as empresas ainda permanecem ancoradas no passado e não percebem a realidade presente no mercado de trabalho, no mercado consumidor, seja de produto financeiro ou não, né? E como é que a gente ainda tem uma imagem tão cheia de vieses sobre uma pessoa 50 a mais que não é mais a realidade? Então, assim, a gente não está falando de algo que vai acontecer em 2050. Não é mais aquele velhinho de bengala com chinelo que quer se aposentar, né? E que o americano tem muito aquela figura do cara que está de férias eternas, que vai jogar golfe, que a gente está vendo que é uma tendência, que as pessoas se tornaram extremamente entediadas e estão voltando para os grandes centros urbanos, que tem cultura, né? Gente, porque são pessoas muito ativas. Né? E você falou, o Brasil é mais acelerado. A empresa que eu trabalho é francesa. Né? Se você compara Brasil e França, o Brasil está envelhecendo 5 vezes mais rápido que a França. 5. Né? O percentual de pessoas 65 mais no Brasil vai crescer em 5 anos o que a França, em 20 anos, o que a França levou 100 anos para crescer, de 7% para 15%. Ou seja, nós não só aqui no Brasil estamos envelhecendo, mas envelhecendo rápido, muito mais rápido do que outros países. E aí o famoso bônus demográfico, né, do Brasil vai passar num piscar de olhos, mais rápido do que passou a minha geração, que eu, né, vi crescer 25 anos, a expectativa de vida. Meu filho tem 25 hoje. Eu me pergunto até que idade ele vai viver. Né? Eu falo que eu tenho quase 60, vou viver até os 120. Facilmente acima dos 100, né? Fácil. E haja previdência para dar conta. Eu sei que tem um painel na Ambima que abordou a questão da previdência, porque é fato, né? E eu queria também te colocar aqui uma pergunta que é sobre um fenômeno novo, que tem até o nome de geração sanduíche, que são aquelas pessoas que elas estão tendo que cuidar simultaneamente, elas estão ensanduichadas entre o cuidado de filhos e o cuidado dos pais. Eu mesma tenho na minha equipe uma pessoa que vive essa situação. Ontem mesmo teve que se ausentar do trabalho porque o pai caiu e quebrou o fêmur. Outro dia ele se perdeu na saída do banco e ela tem 2 filhos de 8 anos de idade. Então, é muito desafiador essa dupla carga que cada vez mais indivíduos vão ter, e esses indivíduos estão dentro das empresas, com tudo que isso implica em termos de serem acolhidos e de baixa de produtividade. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como que primeiro, se as empresas estão preparadas para lidar com isso e como que elas poderiam ajudar essas pessoas? As empresas ainda não estão preparadas, e a geração sanduíche é um fenômeno que faz parte disso tudo que a gente acabou de falar, dessa mudança rápida, vertiginosa da demografia. E assim como você tem na sua equipe, eu tenho na minha também. Ontem mesmo eu estava almoçando com uma gerente da minha equipe que estava contando uma situação também familiar muito semelhante a essa. Pessoas com filho e com pais idosos, né, tendo que cuidar. E eu vou te contar que a coisa de 3 semanas atrás, eu sou diretor de recursos humanos, eu estava conversando com um fornecedor de benefício que me trouxe um benefício que eu nunca tinha visto, um benefício que é um aplicativo onde as pessoas podem contratar serviços pagando um valor mensal para cuidadores de pais, mas não cuidador no sentido tradicional que a gente pensa que aquela pessoa que vai lá dar o remedinho. Acompanhante, não. Personal trainers especializados em pessoas idosas, pessoas para simplesmente ir lá e conversar ou para acompanhar numa saída à rua.
E isso é um benefício que as empresas vão ter que comprar, e eu já estou no processo de negociação para fornecer. Antigamente a gente fornecia o que nas empresas? Plano médico, plano de pensão. Isso já são benefícios muito batidos, né? Vale alimentação, vale refeição. Agora, falar de um benefício que é para cuidar para a geração sanduíche, cuidar dos pais idosos, é algo novo, que reflete exatamente isso. Então, a geração sanduíche é um aspecto dentro dessa transformação. É interessante isso que você está falando, porque já se aborda a questão da maternidade, mas não da menopausa, por exemplo, dentro de uma organização. Né? E ela tem um impacto muito grande na vida de uma mulher. Então, eu acho que esse vai ser um tema que daqui a pouco vai ter rodas de conversa corporativas de mulheres que estão vivendo a menopausa. Né? Olha, teve ontem lá na minha empresa uma roda de conversa onde a gente está fazendo pagamento de reposição hormonal. Olha, que legal. Porque a gente está falando de interseccionalidade. A gente está falando, obviamente, se você é 50 a mais e é mulher, 50 a mais com deficiência, todas as interseccionalidades são importantes. Menopausa ou andropausa, eu não sei, né, porque eu não vou passar, eu não passei pela menopausa, mas eu imagino as mulheres fazendo uma apresentação de budget, de um plano estratégico e sentindo o calorão. Baixo, né? Suando em bicas. Como é que você inclui isso? Constrangedor, exatamente. Então, assim, o que a gente fez ontem nessa roda de conversa foi lançar um plano de benefício de saúde específico de cuidados para pessoas 50 a mais, com reposição vitamínica, vacinas específicas de 50 a mais, reposição hormonal, com subsídio maior voltado para esse público. Então, a gente está falando de um público isso, que tem necessidade muito específica. Fantástico. Até pegando esse gancho, né, a gente já sabe que a inversão da pirâmide vai gerar um apagão de mão de obra jovem para as empresas. Mas o que a gente vê hoje é uma juniorização das equipes, por um lado, e, por outro lado, até programas de aposentadoria compulsória por idade. Né? Um caso aí do mercado financeiro foi, por exemplo, o CEO do Itaú, estava em plena capacidade e, por política da empresa, ia ter que se aposentar. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né? Se você já enxerga que tem uma mudança cultural nas organizações rumo à diversidade geracional, né? E quais são os desafios para tornar essa diversidade geracional, esse convívio de gerações, realidade e equilibrado dentro da empresa? Legal. Assim, antes de responder, deixa eu até pontuar que etarismo é preconceito contra qualquer idade, contra a pessoa jovem também. Sim, com certeza. Você tem aquela pessoa que está pronta para ser promovida, você fala, não, está muito jovem para ser promovida. Então, por definição até da Organização Mundial da Saúde, da ONU, etarismo é preconceito etário contra qualquer idade, né? Mas as organizações ainda não despertaram. É normal que as organizações comecem de algum lugar. Normalmente, quando fala de programa de diversidade, equidade e inclusão, né, fala primeiro de gênero. Né, normalmente a história é primeiro gênero, e depois aqui no Brasil muito importante raça e etnia, super importante, dada a nossa demografia. Depois vai falar de uma questão de pessoas com deficiência por causa da lei de cotas. Vai falar de outras diversidades muito justas, lutas muito justas, e não tem o etarismo como primeiro. O ano passado, esse ano, na verdade, saiu uma pesquisa nova do ranking da revista Época com o Instituto Ethos, e todas as outras dimensões de diversidade tinham uma prevalência de mais de 90% dentro das empresas do ranking. Etarismo era só em 50%. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, as empresas ainda não acordaram, ou pelo menos metade. Agora, esse é o copo mais vazio. O copo mais cheio é que no ano passado era 35%. Então, a gente aumentou 15 pontos percentuais no número de empresas que têm o pilar de etarismo. Então, enquanto que as outras já estavam em 90% e variaram 1 ponto percentual para cima ou para baixo, o pilar de etarismo foi o único que variou 15 pontos. Então, assim, copo mais vazio ou mais cheio? Depende de como a gente vê. Ou seja, está começando. A gente vê que esse é um tema que, no geral, está começando a ser mais abordado, até mesmo na mídia, né? Agora, pensando, o que a empresa ganha com essas várias gerações trabalhando juntas? A tal da intergeracionalidade, né? Tem algum ganho para isso ou é só desafio? Tem muito desafio, mas tem muito ganho. Né? Quais são? Eu costumo dizer 4, para começar, e que não são só da questão do etarismo. Né? São 4 que poderiam aplicar a todas as outras dimensões da diversidade. O primeiro
Justiça social, né? Na pandemia, a maior perda de empregos foram de pessoas 60 a mais. Então, quando você fala de justiça social, né, de uma população, um segmento vulnerável, você está fazendo alusão a pessoas 60 a mais. Segundo motivo, talento, tá? Você tem, exatamente por causa da inversão da pirâmide, você tem cada vez menos pessoas jovens disponíveis no mercado de trabalho. Eu falo que é um lago que está secando e você está pescando talento naquele laguinho que está secando, e do outro lado você tem um lago que está crescendo e que vai crescer mais ainda e mais rápido. Por que não pescar no outro lago? Só que as empresas não têm programa de estágio, de trainee, etc., mas programas de 50 a mais, quase nenhum. Terceiro motivo, quando a gente fala de mercado consumidor. Exatamente porque você tem que desenvolver produto e serviço que você vai atender o mercado, e se esse mercado é de 50 a mais, você tem que ter pessoas 50 a mais na empresa que pensem da cabeça para baixo. Eu sou de marketing, eu vejo quantos equívocos tem por aí, né? Eu não sou velha, eu sou jovem há mais tempo, os 50 são os novos 40, isso tudo as pessoas não percebem o quão etarista é. E eu brinco muito, né? Eu já tive alunos lá na FGV que estão com marketplaces, né, de produtos para longevidade. Aí tem que tomar cuidado para não cair na cilada de que é produto para longevidade? É fralda geriátrica, bengala, né, cadeira de roda? Não, né? Os 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais quer viajar, quer tomar vinho. Pasme, mas esse foi um dado que nós tivemos, que nós desenvolvemos até uma pesquisa, a quantidade de DST, de ocorrência de DST entre 60 a mais. Então, os velhinhos estão transando também, né? E aí a gente tem que desmistificar. Claro que você vai ter que talvez mudar a linguagem, mudar a representação até visual que você vai usar num anúncio para gerar uma identificação, mas não rotular, né, o produto de velho e produto de jovem. E isso é um letramento que as equipes precisam ter dentro das empresas. Maravilhoso, é isso aí. Eu aprendi com você, Patrícia, muito tempo atrás, de que não é produto para 50 a mais, é produto ageless. Né? Você me falou isso, eu nunca esqueci, porque é produto que não tem idade, que não é só para uma idade, mas produto que resiste ao tempo e que resiste. Eu, né, preciso de óculos para enxergar a letra miúda, né? Presbiopia, né? A famosa vista cansada. Eu fico muito irritado com o produto que eu não consigo ler o rótulo, que eu vou no supermercado e não consigo ler o rótulo. Dá para fazer a letrinha um pouquinho maior? E não é só para mim, porque também aí a gente entra no campo das pessoas com deficiência, que também precisam, né? A gente está fazendo, por exemplo, na companhia, bula eletrônica, que além de ter um impacto ambiental, né, pelo consumo de papel, também você atualiza rápido e você tem mais acessibilidade. Então é pensar com a cabeça, como é que você vai pensar desse jeito se você não tem pessoas 50 a mais no marketing, no desenvolvimento de produto? Que não estão sensíveis a questões de perdas que são reais, né? Perda tátil, então coisas que dependem do dedo da pessoa para serem acionadas. Os mais idosos, eles vão perdendo a digital. Então, qual é a alternativa que você está oferecendo? Nós tivemos esse problema na portaria do nosso edifício com a biometria. Tivemos que dar tagzinhos substituindo isso. Ou embalagens difíceis de abrir por causa da motricidade mesmo, e essa coisa da leitura, né? Rótulo com letra contrastada, que você está lá dentro do box e não consegue ler qual é o shampoo, qual é o condicionador, porque naturalmente você não está de óculos tomando banho. Como é que você faz para ler uma embalagem? E produto financeiro, necessidade de 60 é diferente de... Né, meu filho tem 25. Quando a gente fala de investimento, ele tem uma necessidade aos 25 e eu tenho outra necessidade aos 60. Não é só a linguagem, mas o produto em si que me assegura renda. Eu não quero correr risco, eu quero uma renda constante. Então, para ele é mais importante risco, para mim é mais importante a renda. Quer dizer, como é que você desenvolve o produto e a linguagem para atingir isso? E você tem uma infinidade de coisas. De novo, você precisa ter pessoas 50 a mais, 60 a mais, para dentro da empresa pensar desse jeito, né? Para poder desenvolver. Eu sou do Conselho Deliberativo do Plano de Pensão Fechado, nosso. Há uns 4 anos atrás, eu descobri que a gente parava o match da companhia aos 60 anos dos funcionários.
E a gente se olhou, e não era uma conversa sobre etarismo, era uma conversa de plano de pensão. A gente falou, mas por quê? Porque há 40 anos atrás, quando foi criado o plano, era assim, fazia sentido. Hoje, quer dizer, não sei se fazia sentido, mas pelo menos ninguém viu isso. E hoje, obviamente, isso já mudou, não tem mais de idade limite, né? A gente mudou isso há anos atrás, mas naquele momento a gente tropeçou numa coisa que a gente não tinha conhecimento. Casualmente. Não faz sentido. Quer dizer, um plano de pensão com limite de idade para MET, um plano de pensão fechado, entidade, né, fechada, não faz sentido. Então, existe uma necessidade de você ter pessoas que olhem com esse olhar treinado para ver as evidências de etarismo. Ô Pedro, agora eu quero que você diga para mim se é mito ou é verdade o que eu vou te falar. Que é uma crença difundida, a gente falou aí de mercado financeiro, né? Que a gente tem aquela crença que a pessoa mais velha é ruim com tecnologia. E realmente a gente tem essas reduções de capacidade físicas, cognitivas, a gente já falou disso. Mas tem uma ideia de que os mais idosos, eles têm menos energia, dominam menos tecnologia, são menos criativos do que os jovens. Aí na outra ponta do espectro você vê, agora com home office e pós-pandemia, principalmente os jovens tendo a verdadeira epidemia de burnout, né? Problema de saúde mental, e aí dizendo que os mais velhos nadam de braçada porque tem mais equilíbrio emocional, então eles teriam, né, mais facilidade de lidar com ambientes de pressão, com frustração, etc. Mito ou verdade? Tem muito mito e muita verdade. Infelizmente, mais mito que verdade, tá? Eu vou contar duas situações reais só para ilustrar os mitos. Ou, como você falou agora há pouco, das determinadas microagressões de áreas, né, etaristas, né? Há algum tempo atrás, um colega chegou para mim com um currículo, já sabendo que eu estava nessa do etarista, e falou, Pedro, você vai adorar esse currículo de um amigo meu, você vai adorar. Ele é cheio de energia, nem parece que tem 56 anos. Boa intenção, mas eu brinquei, falei assim, sério? Nossa, então, como eu devia ser com 50, na época 58? Porque se 56 é surpresa, o normal é não ter energia? Mito. A pessoa de mais 50 tem tanta energia quanto qualquer um. Tem inovação também. Outro dia eu vi um vídeo para recrutamento que dizia, não, você jovem, venha trabalhar na empresa porque a gente precisa de inovação. Eu falei, bom, meu cérebro é um deserto cerebral, né? Porque eu já não inovo, então preciso... Mito também. Existe uma estatística super conhecida do Vale do Silício, que a grande maioria das startups tem um sócio lá que é 50 a mais. Você tem a multigeração é a palavra, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Você precisa capitalizar as diferentes potências, as diferentes capacidades que tem as diferentes gerações. Aliás, de fazer um parênteses, também desmistificar que geração é tudo. Existem pesquisas que mostram que não é só uma questão de geração. Eu, aos 20, era igual ao meu filho de 20. Porque não é uma questão de geração, é uma questão de idade. Não é que o baby boom era diferente da geração Z. Existem características que são daquele cohort, porque foi influenciado por uma guerra, porque foi influenciado por uma pandemia e que vai moldar uma geração. Mas existem características que são de todas as pessoas de qualquer geração aos 20 anos. Quando tinha 20 anos, eu era de um jeito que eu não sou mais hoje, né? E existem criatividades, existem inovações, existem determinados tipos de inteligência fluida. Tem um livro muito bacana chamado From Strength to Strength, tá? De fortaleza a fortaleza, que mostra diferentes tipos de inteligência. Inteligência fluida até a metade da vida, inteligência cristalizada depois. E você ter essa diversidade de competências dentro de um time, do seu time, é muito bacana. Para você complementar um fato. Eu tenho estatísticas que mostram, na minha experiência também, que você reduz turnover quando você tem pessoas 50 a mais. Então, a gente já fez isso em alguns países, onde a gente tinha algumas áreas onde o turnover é muito alto, por exemplo, a área de qualidade nas fábricas. E a gente contratou químicos e farmacêuticos de mais de 50 anos e o turnover caiu muito, porque a pessoa queria trabalhar numa empresa estável, numa posição estável, e o turnover diminuiu. Então, existe mito e existe verdade.
claro que nada resiste a dados, né? Então você precisa nos dados. Agora, existe muito viés, né? Que o 50 mais não gosta de tecnologia é mito, que não tem criatividade é mito, que não tem energia é mito. Turnover reduz? É verdade, né? Tem questões, como você falou, de aumento talvez de um custo de plano médico, é verdade, mas também aos 30, dos 25 aos 35 você tem um pico no custo do plano médico por causa de maternidade. Então, existem mais mitos do que realidades e a gente precisa tirar esses mitos, esses viés, para poder entender onde o 50 mais aporta para as empresas, né, na sua competência. É interessante porque eu estou me lembrando aqui, né, o glossário da longevidade que eu escrevi com a professora Simone Lara, um dos verbetes é o perennial, que é exatamente essa desconstrução, é de uma blogueira, Dina Pell, é uma blogueira americana, né, que ela cunhou esse termo, porque são aquelas pessoas que elas têm comportamentos que são estereotípicos de várias gerações. Então, não pode a coisa ser tão blocada, fragmentada, o Z, o X, o boomer, né, porque hoje em dia a tendência, como essas gerações estão convivendo, é natural que elas adquiram traços, né, umas das outras. Então, eu acho que aí também a gente desconstrói um pouco, né, essa coisa tão monolítica de que se você é boomer, você age Todo assim, boomer é igual. né? E não é verdade, de fato, né? Eu vi uma pesquisa, só para terminar esse ponto, muito bacana, falando sobre campo artístico, pintores, escultores, músicos. E existem alguns artistas que a parte mais rica, mais profícua da carreira foi no início. E outros no final. São os late boomers que eles falam. Pessoas Então, que florescem tarde na vida. porque inovação também tem a ver com repertório. Então, assim, não existe uma regra, toda pessoa 50 mais não tem inovação. Não, existem pessoas que exatamente na maturidade vão ser mais inovadores, porque colecionaram repertório. Então, tudo que você coloca dentro de uma caixinha... Aliás, a OMS tem uma definição ótima, né? Fala assim, a gente começa dos nossos estereótipos na mente, isso se transforma num preconceito no coração, que mais tarde vira uma discriminação nas mãos. Então, eu penso de um jeito, isso me transforma num sentimento que vai me transformar numa ação. Então, se eu coloco todas as pessoas em caixinhas dizendo todos os 50 mais são assim, todos os 20 e poucos anos, a geração Z é mimimi, não é mimimi, não tem isso. Eu coloco nessas caixinhas, eu vou ter preconceito contra a geração, né, Z ou contra os baby boomers, e aí discrimino, não contratando, não promovendo, etc, etc. É um pouco isso mesmo. E você já deve ter visto, até eu não vou saber se está o nome da universidade, mas é uma pesquisa que mostra, né? Porque os idosos são menos criativos e são mais lentos de raciocínio. E essa pesquisa mostrou uma coisa muito interessante que a lentidão do raciocínio é um fato, porque você tem um repertório de informação maior que você tem que percorrer para resgatar a informação. Mas, exatamente por você ter mais conexões neuronais, porque o seu repertório é mais robusto, justamente você tem a possibilidade de ser mais criativo, porque você consegue fazer conexões e correlações dentro de uma riqueza de dados muito maior. Então, a gente começa, né, a ter pesquisas que vão desconstruindo esses preconceitos etários. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, uma coisa mais prática, né? O que tem sido as principais estratégias da gestão de pessoas para vencer esses desafios? Eu sei que você já falou que, infelizmente, é uma cultura que ainda é incipiente em muitas empresas, que está começando nas agendas de diversidade organizacionais, o que é surpreendente, porque é a agenda de diversidade mais transversal a todos os marcadores sociais. Mas, na prática, o que a gestão de pessoas pode ter de estratégia para lidar com essa intergeracionalidade? Legal, incrível que você falou que é a mais transversal, e né? Porque se tudo der certo, a gente vai ser 50 mais, né? Exatamente. Porque a alternativa não é muito boa. Tudo, né? Vai morrer velhinho. Então, independente das outras características, todos seremos um dia 50 mais. Mas, assim, sem querer ser prescritivo, existem 3 coisas que dá para fazer, né? E é muito inspirado no triângulo da cultura, né? Que fala que tem comportamento, tem símbolo e tem sistemas. Então,
Isso serve para o etarismo, serve para outras dimensões da diversidade também. Então, a primeira estratégia que as empresas devem usar é letramento. Falar, como a gente está fazendo aqui, né? Explicar, falar, trazer para o nível da consciência, letramento. Né? Falei que ontem lá na companhia a gente fez uma mesa redonda para lançar um programa, mas a gente depois foi fazer uma mesa redonda sobre etarismo. Então, letramento que muda comportamento. Segundo, sistemas, mudar política, né? Política, por exemplo, que eu falei do plano de pensão que tinha lá o match que terminava, né, o match da companhia 50. Não é inclusivo, muda. Né? Ou política de recrutamento. Né? A gente tem no nosso site um banco de dados para 50 mais, como temos para pessoas transgênero, como temos para pessoas negras, etc. Então, você mudar o sistema, ou como a gente fez, eliminar a data de nascimento no currículo, quando chega para o hiring manager. A gente não coloca, como não coloca a universidade que a pessoa se graduou também. Então, a gente, mexendo no sistema, mexendo nos processos, você consegue fazer muita coisa. E o terceiro ponto é você ter símbolos, você ter liderança, você ter o diretor de RH, por exemplo, como sponsor. Você fala, gente, moçada, é para lá que a gente vai. Para mostrar que a coisa é a sério mesmo, sério. Né? E a empresa está realmente comprometida. E aí inclui os aliados, você ter... no nosso caso a gente chama de Employee Resource Groups, ERG. Há empresas que chamam de pilar, mas você ter grupos organizados, que é diferente de grupo de afinidade, porque grupo de afinidade é muito bacana e tem uma função, mas os pilares, os Employee Resource Groups, tem budget, tem KPI, tem coisas a serem conquistadas em interlocução com a alta liderança da companhia. Então, você trabalhando nesses três, né, no letramento, para mudar comportamento, no sistema e nos símbolos, na liderança, já é um ótimo início. É interessante, porque eu não vejo muitos grupos de afinidade de idosos nas organizações. Talvez porque eles nem sobrevivam, são expelidos antes, né? Ou talvez porque eles não achem nem que tem legitimidade para propor um grupo de afinidade como tem o racial, como tem o das mulheres, do LGBTQIA+, né? Talvez eles não sintam nem conforto em montar um grupo e começar a discutir essas questões, como a gente falou, né? Da menopausa, da geração sanduíche. Muita coisa vai ter que mudar, de fato, né? Nas organizações e fora delas, especial legislação também não ajudar, os cálculos atuariais das seguradoras de planos de saúde, né? Os sistemas de aposentadoria, novos arranjos de negociação de formatos de trabalho, que talvez a pessoa está aposentada, volte para a ativa, trabalhe part-time, trabalhe como um ex-funcionário, volte com uma condição de consultor part-time da empresa. Quer dizer, tanta coisa vai ter que mudar com novos arranjos, que aí vai depender de política pública também, né? Também. Tem essa fronteira. Mas voltando na questão dos pilares, etc., foi como eu falei, as empresas ainda não despertaram, né? 50%, né, nesse ranking do Instituto Ethos, com a revista Época, fala de 50% de presença nas empresas, mas está avançando. Talvez a dica é não falar que é um grupo de idosos, falar que é um grupo de gerações, que nem eu falo, tá? Sim. Que aí fala de gerações e você tem um aliado também nas pessoas mais jovens, porque você está falando de inclusão geracional sem restringir especificamente para os mais idosos, embora é o grupo mais vulnerável, né? Nossa, é uma grande sacada, quer dizer, você trabalha já direto a intergeracionalidade, não apenas a maturidade. Exatamente, aí você está falando, até porque a hora de você começar a se preocupar com a aposentadoria é quando você ainda está longe dela, né? Sim. O Dr. Kalash, né, que eu aprendo a beça com ele, ele fala que tem 4 poupanças, né? A poupança financeira, a poupança de saúde, a poupança social e a poupança intelectual que a gente tem que fazer. Mas qual a melhor hora de você começar a poupança? Quando você é jovem. Exatamente. Que é uma coisa que a gente, né, tem que começar a pensar um planejamento financeiro para 30 anos mais de vida, onde você provavelmente não vai herdar mais nada, porque os seus pais vão queimar a lenha toda deles até o final, e que você tem que estar, de alguma maneira, preparado para uma realidade que
não era matriculada nas nossas preocupações, porque você ia ter uma aposentadoria do governo, teu plano de previdência, mas não é só isso, né? Você tem que construir um patrimônio e pensar nos tais dos boletos que você vai ter para pagar. Boleto é a vida geração inteira. de renda, né? Mesmo, né? Não é só acumulação de patrimônio. E aí eu te pergunto o seguinte, contratando pessoas 50 a mais, né? Tem que mudar alguma coisa dentro da empresa para acomodar esses colaboradores? Como é que é o processo de integração dessas pessoas dentro da empresa? Sim, tem que mudar e as empresas têm que ser inclusivas, não é só contratar, né? Por isso que a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. Não é só a diversidade, né? Não é só simplesmente contratar pessoas 50 a mais, até porque grande parte dos 50 a mais hoje das empresas, eles não foram contratados como 50 a mais, eles envelheceram dentro das empresas. Da empresa. Né? Quando eu faço um recorte da minha empresa, a maioria dos 50 a mais são homens brancos. Porque começaram lá atrás quando você tinha outras questões, questão racial, de gênero, etc. Então, não é tão simples você mudar a chavinha de uma hora para outra. Você tem que ter o ambiente inclusivo, como você falou. Então, você tem que ter mudanças de política, como eu falei agora há pouco, né, voltando a falar da questão lá do plano de pensão, mas você também tem que ter formas diferentes de contratação. Isso é muito difícil porque a gente está amarrado na legislação trabalhista, que aqui no Brasil é algo muito difícil, muito arriscado. As empresas têm medo de dar um passo em formatos diferentes. Eu fiz alguns pilotos já no passado, a gente está experimentando, pilotando, né, na melhor metodologia agile de aprender enquanto que a gente vai. Porque quando você olha para os 50 a mais, você não pode também dizer que todo mundo quer uma coisa. Você tem os 50 a mais que querem continuar fazendo o que estão fazendo, né? E querem simplesmente se renovar, é o lifelong learning, né? Se manter fresco ou fresca naquilo que está fazendo. Tem pessoas que querem mudar de carreira. Bom, a gente se conheceu na escola, a gente não falou isso aqui ainda, mas a gente se conheceu... no colégio. No colégio, não foi nem na faculdade, no colégio. Pré-vestibular. No pré-vestibular. Eu me formei em engenharia, nunca trabalhei com engenharia, fui trabalhar em banco, depois eu trabalhei em vendas, trabalhei em trade marketing e depois aos 42 eu virei RH. Hoje eu estou com 58, quase 59 e estou pensando o que eu vou fazer nos meus próximos 60 anos. Isso é um ponto interessante que você levantou, porque nem tudo é vida dentro das empresas, né? E aí tem muita gente, inclusive, que quer pivotar a carreira, que quer sair de corporação e empreender, e vai trabalhar em negócio próprio ou em consultoria para ter mais liberdade, por exemplo, e flexibilidade de horário. Então, os formatos são, de fato, muito diferentes, né? E assim, onde na esfera pública as empresas vão discutir, tentar virar essa chave? Eu estou hoje procurando interlocutores para ter essa conversa. Interlocutores não é poder legislativo mesmo, que possam olhar as leis de forma diferente. A gente também tem aquelas pessoas que querem realmente se aposentar e que tem que ter alguma forma de fazer isso de forma genuína, de forma correta. Antigamente a gente falava de aposentadoria faseada. Então, quando a gente falava de política para 50 a mais, automaticamente a cabeça da gente ia na direção de aposentadoria, ajuda para a aposentadoria. Né? Isso é muito antiquado. Isso é uma das comidinhas no cardápio, mas não é a única comida. Então vai ter o público que quer, talvez, reduzir a carga, trabalhar part-time, trabalhar como consultor, porque quer voltar para a sua cidade ou quer morar no interior, tudo bem, cada um vai escolher da sua forma, mas tem pessoas que querem mudar de carreira porque vão ter umas boas décadas para frente, tem pessoas que querem se reinventar dentro da sua própria. As empresas têm que ter esse cardápio. Aliás, é interessante que aí isso eu aprendi com você. Foi você a primeira pessoa que me chamou a atenção de como o termo terceira idade já não é um bom descritivo das fases da vida, né? Porque a primeira idade seria a infância, quando você está estudando, a segunda idade, quando você está produtivo, trabalhando, criando seus filhos, acumulando patrimônio, e a terceira idade pendurando as chuteiras, né? Se aposentando. E isso não é mais dessa forma linear. Você vê jovem nômade, jovem tirando período sabático, o cara que está mais velho voltando a estudar, começando uma carreira inteiramente nova, às vezes uma faculdade extremamente desafiadora, numa idade super avançada.
Então, a gente quebra essa linearidade, né? E eu aprendi isso com você, que terceira idade não dá mais para usar passou. isso aí, né? Chegou uma pergunta aqui do Eduardo Costa. Pedro, tendo como exemplo a Europa, você acredita que a semana de 4 dias seria uma boa política para ampliar a vida laboral com qualidade de vida? Olha, eu gosto da ideia de semana de 4 dias para qualquer idade. Né? Se eu tivesse 20 anos, eu também ia gostar. Quando meu filho fala comigo, ele adora a ideia. Então, assim, a semana de 4 dias, da forma que a gente conseguir implementar, né? Existe ainda muita discussão como isso vai acontecer, porque a gente tem mais produtividade na economia e isso, né, antigamente a gente falava daquele livro do ócio criativo, Ócio né? criativo. Então, eu acho a ideia sensacional, vamos experimentar como fazer. Agora, sem sombra de dúvida, para pessoas que têm mais de 50 anos, que querem fazer, como a gente falou agora há pouco, jornadas flexíveis, qualquer formato que combine a possibilidade de você ter outros interesses é muito bem-vindo. Então, sim, cai como uma luva o part-time, a semana de 4 dias. Eu, por exemplo, estou pensando no futuro ter uma segunda atividade, né? Como que eu poderia conciliar isso com o ambiente corporativo? Hoje é inviável, hoje eu não consigo na minha atividade, no meu formato. Mas se no futuro isso for um formato possível nas empresas, as empresas estão testando muita coisa, né? Compartilhamento de funções, o que eu acho um pouquinho ousado ainda, não vejo como viável, mas o trabalho flexível pode ter vários formatos. E a semana de 4 dias é perfeito. É bem interessante até empresas que adotam empreendedorismo corporativo, né? Porque elas até estimulam as pessoas a terem projetos paralelos que não necessariamente estão vinculados ao core business da empresa. E essas pessoas se tornam pessoas mais interessantes, mais criativas, né? Eu já vi equipes que trouxeram antropólogos e filósofos para dentro da organização para meio que sacudir as ideias. E eu acho que muitos profissionais, por exemplo, têm uma segunda profissão que é na academia. Eu mesma dei aulas a vida inteira e muita gente uma hora opta por ficar só com a academia. Eu fiz o caminho inverso, eu estava só com a academia, voltei para o mundo corporativo. Você vê, entrei na Empírica aos 56 anos, numa área extremamente jovem-cêntrica, que é o marketing. E não existe assim conflito nenhum, dificuldade nenhuma. Sou uma profissional que estou antenada, então a gente tem que ir quebrando, né, essas coisas. O Chip Conley, que é um cara de Stanford, que eu gosto muito dele, ele foi o cara que mentorou os fundadores do Airbnb. E ele ficou como estrategista do Airbnb durante muitos anos, até atribuída essa presença dele o fato de ser uma das poucas startups que viraram unicórnio, cujos fundadores estão na empresa até hoje juntos, trabalhando harmonicamente. O Chip Conley, ele fala do long life learning e fala também de como a gente pode até ajudar com os nossos saberes a mentorar gerações mais jovens na própria comunidade. Então, inserir a pessoa mais idosa é até um aproveitamento, um não desperdício de potencial que está ali instalado. Não, maravilhoso isso que você falou. Você falou de Stanford. Eu acho que 2 meses eu fui convidado por um amigo para bater um papo com uma turma de Stanford, tá? Muito chique isso. E aí eles têm um instituto chamado DCI, Distinguished Career Institute. São pessoas que tiveram carreiras fantásticas, né, com distinção, Distinguished Career Institute, e que estão se reinventando. Eu fui falar de etarismo, claro, né? Mas é exatamente essa ideia de como você se reinventa, e isso é um tipo de perfil de pessoas que querem se reinventar, né? Eu falei que eu me reinventei várias vezes, vou me reinventar, mas tem pessoas que querem permanecer no seu core, mas querem se manter atualizadas ou atualizados. E tem pessoas que querem ir para um faseamento, que também é legal, né? Um faseamento onde você quer conciliar outros interesses fora do ambiente corporativo. Querem fazer uma academia, querem dar aula. Esse livro que eu falei, do From Strength to Strength, fala exatamente de que na segunda parte da vida, com a inteligência cristalizada e não inteligência fluida, é perfeito para que você seja mentor, professor, coaching, porque você tem repertório, mas você tem o tipo de inteligência necessário para isso. Mas você falou uma coisa, Patrícia, que eu não queria perder, que é fantástica. Você falou como que a gente
contribui para a empresa de forma diferente quando a gente traz antropólogos, quando traz outros tipos, né, de formação. Uma das coisas mais sensacionais, aí eu vou fugir um pouquinho do etarismo, que eu tenho visto na experiência prática, há 3 anos e meio a gente passou a ter na companhia licença parental neutra de gênero, ou seja, a gente dá para 100% dos funcionários, independente de gênero, de tipo de família, formação, famílias homoafetivas, 6 meses, até 6 meses de licença parental, homens, mulheres, todo mundo. E aí, esse é um outro capítulo, uma outra conversa, mas deixa eu pegar um ensinamento, um aprendizado que eu tive dessa experiência. É como que os papais que saem 6 meses voltam e falam, eu voltei um profissional melhor. Olha... Eu voltei um profissional melhor porque eu aprendi coisas que eu não teria aprendido se eu não tivesse passado esses 6 meses com a minha família. Eu trago para o trabalho competências que eu não conseguiria desenvolver da forma tradicional. Essa é só uma pequena fração do que a gente tem aprendido, e hoje a gente já tem mais ou menos 80% de adoção dessa licença estendida para os homens. Não começou assim, foram 3 anos e meio de ramp-up, né? A gente começou com 30%. Muita conscientização, combater o medo, né? O medo, que antes, pimenta nos olhos dos outros, né? Os homens agora descobriram... ao mundo das mulheres, né? Nós homens não tínhamos ideia. E agora, Mas, enfim, esse é outro... Mas é legal, Pedro, até a gente falar que a questão do mentor, as empresas, elas agora falam da tal mentoria bilateral. Porque é assim, é o jovem agregando algumas coisas para o mais velho e o mais velho agregando algumas coisas para o jovem. Quer dizer, a intergeracionalidade ali está no ápice, né? Porque os dois lados entendem que tem algo a aprender um com o outro, né? Fantástico. Porque você acha que você ainda encontra aquele mindset de que o jovem olha assim, poxa, você que é mais idoso, vaga o lugar, que agora é a minha vez, e tem uma disputa de saberes na organização, ou dá para você trabalhar isso? De novo, tem de tudo, Patrícia, tem de tudo. Eu já ouço relatos, né, quando a gente fala dentro da comunidade RH, e a comunidade RH conversa muito, troca muita experiência, eu vejo que tem empresas que têm uma certa tensão, de pessoas que falam, puxa, aqui não tem mobilidade de carreira, não consigo me desenvolver. Que é bem antigo isso, mas ainda existe. Mas eu vejo que existe cada vez menos, né? Existe essa percepção de que, como a gente falou agora há pouco, multigeração não significa uma geração contra a outra, porque cada uma vai aportar uma competência diferente. Eu tive 2 mentores, um mentor e uma mentora, na mentoria reversa, né? Que é algo que muitas empresas já adotaram, já fizeram, né? Nesses últimos anos eu tive uma mentora e um mentor com uma idade muito menor do que a minha, muito mais jovens, e que me ensinaram coisas fantásticas. Eu estava com um projeto de transformação cultural e ouvindo meu mentor mais jovem, eu tive insights que me fizeram mudar esse programa de mudança cultural da companhia, porque eu estava pensando com a minha ótica sua cabeça. E o teu histórico de coisas que você viu, porque hoje você vê que já é um traço geracional querer qualidade de vida no trabalho. Nós não... manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que nós fomos criados dentro das organizações? A nossa geração foi criada assim. A nova geração não esquenta assento na empresa se ela sentir que ela está sendo abusada ou trabalhando sem um propósito, né? O tal do propósito. Uhum. E aí, Pedro, assim, já estamos nos encaminhando para o final. Que dica você tem para os profissionais 50 a mais que querem se inserir no trabalho ou permanecer ativos no mercado de trabalho? Vamos lá, o primeiro eu acho que a gente falou aqui várias vezes essa palavra se reinventar, né? E isso, a transformação, é a palavra super batida, né? A gente falar que a transformação, a rapidez das mudanças veio para ficar e cada vez maior, isso vale para todo mundo e afeta todo mundo, e os 50 a mais não podem ficar fora disso, né? O aprendizado tem que ser contínuo, lifelong learning. Então, assim, não descansem, não podem ficar parado, não pode ficar falando, bom, já aprendi tudo, essa arrogância de que eu já sei tudo e que o que eu sei até agora é o que vai valer, porque tem um livro muito antigo que fala sobre isso, né? O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar daqui para frente. Então, se mantenham atualizados. E hoje o conhecimento está no alcance de um Google, né? Então, tem muita coisa bacana que pode ser aprendida dentro e fora das organizações. Ponto 1. Segundo,
pensem em formatos diferentes de trabalho. Não é só a CLT que existe. Isso vale para 50 mais, mas vale para qualquer geração. As gerações Z todas aquelas que vieram depois do Baby Boom estão muito menos atreladas à CLT, né? A segurança da carteira assinada. Então, pensem também em formatos diferentes de trabalho. E terceiro, conversem, façam o seu network, conversem, porque não adianta você passar a vida inteira. Claro que quando você é uma pessoa mais sênior, é mais fácil se recolocar no mercado. Quando você é uma pessoa mais júnior, você tem mais dificuldade, porque normalmente as empresas, né, nas posições mais júnior, tendem a contratar pessoas mais jovens. Então, o network vai ser fundamental, né? Hoje de manhã eu estava falando, e foi hoje de manhã, assim, fresquinho, eu estava falando com um colega que acabou de ser contratado lá na Sanofi, e essa pessoa foi com uma pessoa com quem eu trabalhei em outra empresa. E ele estava me falando uma coisa sensacional. Ele falou, olha, a primeira empresa que no processo não me perguntou por que eu estava querendo ser contratado, que ele já foi diretor, como gerente. Porque as pessoas, nos outros processos, falavam assim, mas você vai se motivar, o salário. Ele falou, olha, é a minha escolha, eu tenho um arranjo de vida que para mim é ok, e é isso que eu quero. Foi o primeiro processo que eu não vi isso como um empecilho. Mas isso a empresa tem que estar disponível, né? Mas a pessoa também, 50 mais, também está disponível para olhar de forma diferente, né? Para aquilo que conquistou ao longo da vida. E isso não é precarizar o trabalho, é você ter um leque de interesses naquilo que você faz. Então, assim, conselho para quem está buscando, esses três talvez, né? Network, se reinventar, né? Várias vezes, ter capacidade de repensar até suas escolhas e se manter informado, né? E quando você fala de network, vamos dividir esse network em duas coisas que são circular em eventos, né? E não só do seu setor, tentar ampliar um pouco o leque, né? Ter grupos diferentes, e também nas redes sociais, principalmente redes profissionais, porque as pessoas perdem muitas oportunidades por não estarem se conectando também nesses ambientes, né? E eu acho que se é para modernizar, é para fazer, né, a coisa por completo, aproveitando as vantagens que o ambiente digital, o mundo digital, as plataformas te dão hoje, e se capacitar nisso. Tem muitas ONGs, né? A Mature é uma delas, né, que fazem esse trabalho, Labora, né, fazem trabalhos muito legais de capacitação tecnológica, etc. Eu junto com alguns colegas de RH, a gente criou, né, os embaixadores Labora, com a Labora, do CS Serapião. Daqui a 15 dias eu vou estar no Mature Fest, do Morris, né, porque nós somos a primeira empresa no Brasil certificada como Age Friendly, né, e a Mature foi quem trouxe essa certificação para o Brasil. Aliás, é uma boa dica para as empresas também procurar se certificar, não pelo selinho, mas pelo aprendizado que o processo de certificação traz para a empresa, para olhar os seus processos, fazer, né, um assessment daquilo que a empresa está fazendo, onde pode melhorar, que ajuda muito a gente entender o que né, tem que ser hackeado no sistema. E fora do ambiente de CLT, como você falou, cada vez mais eu vejo hubs de inovação e aceleradoras de startups de senior tech, que não é que você vai ser um idoso empreendendo apenas, mas também um jovem criando negócios para atender a economia prateada, que hoje no Brasil já movimenta mais de 1,4 trilhão de reais, né? E só tende a aumentar. Então, Pedro, eu queria te agradecer super, né, pela tua presença aqui. Foi muito legal a gente ter essa oportunidade, esse espaço dentro de um grande evento de mercado financeiro para começar a tocar nessas questões, né, da longevidade, que é uma questão econômica, que as pessoas pensam que essa é uma questão cultural, de preconceito. Não é econômica. Estamos falando de oportunidade de mercado, geração de renda, planejamento financeiro. E aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí para a gente fechar aqui o nosso painel. Legal. Primeiro, obrigado novamente, obrigado pelo convite. Foi um papo delicioso, nem vi passar o tempo, realmente não vi, rapidinho, né? E assim, consideração final, a gente falou, acho que tudo, mas talvez colocar
na nossa mente, no nosso coração, que a gente não está falando de algo que vai acontecer. A gente está falando, e a gente começou a nossa conversa assim, né? Algo que já aconteceu. Né? Vamos fechar como a gente começou. Não é algo que vai acontecer em 2050, 2100, isso não engaja. Falar de, no futuro. Não, gente, já aconteceu. Se você tem um negócio, e a gente está no evento do mercado financeiro, se você tem produtos financeiros, isso já aconteceu. É o seu público, é a sua força de mão de obra. Então, assim, não é uma questão para o futuro. É um burning platform, é algo que já está acontecendo. E a empresa que abriu o olho primeiro para isso tem uma baita vantagem competitiva. Com certeza. Gente, muito obrigada pela presença, por terem acompanhado a gente aqui. Queria dizer para vocês que o Zona de Desconforto está acontecendo todos os dias do evento e retorna amanhã, 12h30, sobre empreendedorismo social. Então, não percam e acompanhem nas redes da Ambima.